Bom dia a todos e todas. Primeiro, saudar aqui a participação, dos profissionais de educação, dos demais membros da sociedade civil que vieram participar desse debate, os vereadores que convocaram. Queria dizer que o CEP sempre está presente naqueles espaços que você é convidado para fazer um debate. Queria fazer já de cara uma observação, porque a gente teve aqui na casa, acho que há menos de um mês atrás, uma outra audiência pública, e não é a tradição da casa fazer uma audiência pública apenas com perguntas. Uma tradição da casa é fazer audiência pública com espaços abertos de todos os segmentos que podem opinar, seja sindicatos, seja entidades civis, seja pessoas das comunidades, escolas, com um tempo que a gente possa fazer um debate mais fácil do que apenas as perguntas do ping-pong. Isso a gente acaba, na verdade, parecendo mais que estamos aqui apenas para fortalecer a proposta do que, na verdade, debater sobre a viabilidade dela. Então, é o que me surpreendeu, porque geralmente quando viemos na Câmara não temos isso, temos um espaço na tribuna apresentando. Então, eu vou estourar um pouquinho em 5 minutos, porque a gente não sabia que o modelo era esse, e apresentou aqui uma discussão. Tá, deve ser mais. Mas se o senhor quiser usar a tribuna, o vereador teria algum problema? Não é o púlpito, não, vereador, deputado, não é o púlpito, é a questão do equilíbrio do tempo, assim como o professor colocou ali, e o ping-pong dificulta um pouco o debate mais ideias, embora a presença dos deputados aqui acabam ajudando também na discussão. Bom, então, como eu estava falando, primeiro eu queria situar, do ponto de vista nosso, dos profissionais de educação, de onde é que vem, de fato, essa discussão das escolas cívico-militares. Então, já inicio, para quem está em casa, que eu acredito que a gente tem uma boa audiência no Facebook, nada tem a ver com as escolas militares que foram colocadas aqui como exemplo. Alguns falaram que estudaram em escolas militares, como a companheira ali, que é assessora do vereador, o companheiro do Sindicaf aqui, que foram de escola militar. Nada tem a ver. E, por isso, esse nome cívico-militares, para exatamente desvincular completamente total estrutura política pedagógica do que são as escolas militares nesse país. Então, isso é importante deixar claro, porque os pais, muitas vezes, quando se matriculam nessas escolas, botam seus filhos matricular nessas escolas, como aconteceu agora em Arraial do Cabo, com a escola cívico-militar que está iniciando os trabalhos lá no CIEP, que é no centro da cidade, eles acham que é um curso preparatório, não é preparatório. Eles acham que vai ter um aporte financeiro equivalente às escolas militares. Não terá. Os profissionais vão ser os mesmos, com o mesmo salário defasado, e com uma estrutura também muito parecida. No caso, por exemplo, de Arraial, as obras da escola que foram feitas não foram porque virou cívico-militar, eram obras previstas pelo sucateamento imenso das escolas, e todas elas estavam em obras já. E outra coisa, a estrutura também não é diferente. Então, a rede pública, como foi colocado aqui, também não tem uma estrutura diferente da escola que já existe. Então, por que eu estou colocando isso? Para entender que essa origem da discussão, essa nova onda de defesa das escolas militarizadas, surge num debate, infelizmente ainda no calor do debate eleitoral do país que foi nos últimos anos, de uma discussão sobre a militarização, a favor ou contra a militarização. E aí entrou num debate de, não sei se é uma ideologia militarizante, militarizada, não sei como é que seria o termo para usar disso, mas de começar a estabelecer uma ideia de uma ideologia de defesa da militarização de tudo. E aí surgiu também, nessa onda, a discussão de escolas militares. Mas como é que eu viabilizo esse projeto? Dinheiro o governo não quer botar. Não quer equiparar o salário de um profissional de Cabo Frio, de Arraial de Búzios, com o salário de um professor da Escola Militar do Rio de Janeiro, que vai custar muito. Ganha 7, 8 vezes mais, pelo menos, no início de carreira, do que um profissional nosso aqui. Não vai também mudar a estrutura da escola, que é o estudo da escola pública. A verba é diferente, como bem lembrou o deputado. O Fundeb paga lá com os recursos dele, e essas escolas são bancadas pelo Ministério da Defesa, ou então a estrutura da própria polícia, etc. Então, se criou uma discussão de criar uma escola cívico-militar no sentido da ideologia militar, apenas. Sem estrutura, sem recursos, sem nada do que as escolas militares têm. E isso gera uma confusão muito grande na população, que se matricula na escola pensando que é uma coisa e acaba sendo outra. Então, nosso posicionamento do sindicato, de que tem largo estudo sobre isso, inclusive com os acadêmicos que fazem esse trabalho também de levantar esse debate da ideologia nas escolas, é contrário a esse modelo de escola. Não por ser algo novo, eu queria aqui corrigir meu colega, não é que tudo que é novo é bom. Se fosse esse novo ensino médio, seria uma coisa elogiada por todos nós, e foi uma catástrofe, está sendo uma catástrofe no país, e as redes que aplicaram ela, eu sou da rede estadual, de início estão sofrendo demais com a proposta do novo ensino médio. Nem tudo que é novo é bom, mas não significa que a gente tem que debater.
Acho que, inclusive, já fica o convite para um outro debate aqui, talvez com mais tempo e mais posições, com mais facilidade, para a gente poder aprofundar essa discussão com outras pessoas que podem contribuir. Mas, concluindo, essa ideologia militarizada é que é o problema, porque a gente não está construindo, de fato, uma proposta pedagógica nem das escolas militares e nem está modificando a proposta pedagógica das escolas públicas de hoje. Nem estrutura, nem proposta pedagógica, nada disso. Então, isso é importante deixar claro e colocar que fico muito preocupado, e aí também para os companheiros que estão na mesa aí, debatendo, né, os que estão defendendo a proposta, como aqueles que estão aqui ouvindo, fico muito preocupada dessa ideologia colocada da forma que está sendo feita hoje no Brasil. Porque a gente continua, hoje aqui ouvi uma ou duas vezes a gente reivindicar o período da USPB e da moral e cívica. Isso é um episódio vergonhoso da história da educação pública nesse país. A educação moral e cívica e a USPB. Foram duas disciplinas criadas na ditadura militar, onde se retirou do currículo Sociologia e Filosofia, com a intenção de tirar o debate todo que fosse contrário. Não foi só isso, né? Houve também uma perseguição muito grande nas escolas, principalmente no momento mais duro da ditadura militar, de que essas disciplinas seriam fundamentais nas ciências humanas, e as outras, que aqueles profissionais que tivessem um engajamento, um posicionamento crítico ao governo, eram retirados das escolas, principalmente no início, na primeira fase da ditadura. Então, essas disciplinas elas entram como um pior exemplo da pedagogia e da história desse país na educação. Então, a gente precisa tentar entender que isso foi uma ruptura que não tem que voltar mais. Discutir civilidade, civismo, sei lá qual o termo que vai se utilizar, tem que tomar muito cuidado com essa ideia do civismo, mas discutir símbolos nacionais, debater, inclusive, de onde esses símbolos vieram, que é importante, não só ter respeito, mas em debater de onde vieram esses símbolos nacionais. Isso é a diferença da crítica de apenas a obediência, né? Mas tudo isso é importante e não precisa ter uma ideologia militarizante na escola para isso acontecer. Eu venho de escola em que a gente tinha toda essa discussão, tinha o hino nacional todos os dias, não acho isso melhor do que não cantar todo dia, acho que isso não é isso que vai determinar a qualidade da educação, e não era uma escola militarizada. Não passei a experiência que os colegas passaram, que era uma escola aqui da região, que cantava o hino nacional todos os dias, e tinha lá o período lá que você discutia os símbolos nacionais. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa pautar o debate como ele é, e eu não sei qual é a demanda que foi colocada, né, no projeto do MEC, que não coloca a questão de aporte financeiro, coloca de convênios, e esses convênios podem ser dos mais variados. Depois tem que explicar qual é o tipo de convênio que está se propondo aqui, você vai, com que tipo de estrutura, porque pode não ter nenhuma. Em algumas escolas militares, cívico-militares, a gente não viu estrutura chegando, a não ser mesmo o aporte para pagamento daqueles profissionais militares da reserva que estavam fazendo o trabalho dessa, entre aspas, disciplina, né? E não teve muita estrutura. Então, a gente precisa saber que tipo de convênios são esses que estão sendo firmados de fato, né? E a outra questão que eu vou levantar, que eu queria tentar ouvir ainda um pouco, além dessa questão, é que quem está demandando, porque o projeto do MEC é muito claro nesse sentido, a comunidade tem que ser ouvida e solicitar a participação no projeto, né? E muitas vezes as comunidades sabem do projeto depois, já se começa uma campanha de inscrição nas escolas e depois achando que são essas coisas que eu falei aqui, né? Ou que é preparatório, ou que vai ser uma escola realmente militar, ou que vai ter uma estrutura diferente e tal. E aí depois a escola está implementada, sem antes debater de fato o que de fato vem para a escola e que tipo de escola que vai ser feito. Então é importante que esse debate também seja feito. Não sei aonde, que comunidade demandou, é importante esclarecer isso, se é um projeto da Secretaria de Educação, não sei se a Secretaria não falou ainda, ou se é um projeto apenas proposto pela Câmara, de onde veio a proposta de fazer nesses locais, e se isso está sendo ouvido pelas comunidades. No mais, eu vou encerrar, para não desequilibrar o tempo, e dizer que o debate é sempre importante, a gente não pode furtar o debate nunca, e que não significa fazer o debate que a gente apenas vai aprovar tudo que vem de novo. E eu queria que a gente refletisse bastante na questão de que militarização ou não militarização não é o nosso tema principal, nem para a educação e nem para outros temas. Quando a gente fala de segurança pública, por exemplo, só para colocar um elemento, as entidades internacionais de segurança pública no mundo todo falam da desmilitarização da polícia. Não significa ter uma polícia menos equipada ou uma polícia menos eficiente, né? Não significa também desmerecer a polícia militar, que tantos anos, vários servidores trabalharam, servidores públicos da polícia militar, não tem culpa disso, eles entraram num regime diferente, mas tem um debate sobre desmilitarização. Isso não significa diminuir qualidade, nem disciplina, nem eficiência no serviço público. Então, não é questão de militarizar ou não
ou fazer uma ideologia militarizada ou não, que vai definir qualidade nem na educação, nem na segurança pública, nem nas políticas públicas. Não estaremos defendendo a volta da ditadura para poder governar o país. Não é? E isso é que é importante para a gente poder tentar deixar claro. Tem o seu papel, o militar tem o seu papel importante, que independente de ser esquerda ou direita, é um papel importante. E muitos intelectuais, inclusive, que são militares, não defendem essa onda de militarização de tudo. Então, a gente precisa tentar fazer esse debate para que a gente possa ter clareza em qual é a polêmica de fato aqui e o que a gente pode avançar na educação na escola pública de mais qualidade. Só para esclarecer, deputado. Foi citado o... Então, rapidamente. Primeiro, eu não falei que ninguém aqui estava defendendo a volta da ditadura, senão nós não estaríamos aqui. De imediato, não estaríamos aqui, não aceitaríamos o convite. O que eu disse foi que colocar a questão de ser militar, ser melhor ou não, e o deputado, inclusive, que está ao seu lado, o deputado federal, ele colocou, reforçando o que eu coloquei. O debate de segurança não é ser militarizado ou não ser militarizado, é muito maior que esse. Porque, como eu falei, tem inclusive uma discussão sobre ser militarizado, pode ser até pior. Alguns modelos se discute sobre isso. Então, não é o debate de ser ou não ser militar. Então, a mesma coisa, passo para a escola. Ser militarizado, ou ter uma ideologia militarizada, que não é o caso, não vamos criar escolas militares aqui, que não são, essas cívicos militares não são escolas militares, a população tem que entender isso. Criar essa ideologia, e a ideologia mesmo, porque o conceito sociológico é esse, eu não posso deixar de usar, criar uma ideologia militar não significa, assim como a polícia, assim como em outras esferas, como no governo, não significa ser melhoria. Isso que eu expliquei. Né? Não sei se me fez entender, mas está na gravação, a gente pode discutir depois. Não foi em momento algum dizer que alguém estava defendendo a volta da ditadura. Então, acho que esse é o debate. Não significa por ser militar. E esses conceitos todos de educação no trânsito, né, convívio social, etc., isso é incluído em diversas disciplinas. Não vou fazer o debate pedagógico aqui, mas quem tem a discussão técnica da pedagogia sabe que esse debate está em outras disciplinas que não são. Espero que não voltemos a isso, Educação Moral e Cívica, SBP, que eram outra proposta. E eram realmente, naquele momento, substituição de sociologia e filosofia. Tá bom?